Graça e paz, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pastor Diogo Bruno, sou pastor da Igreja Batista aqui em Parque dos Coqueiros, na rua Vivaldo Cavalcante. Nossa Senhora da Apresentação é o bairro, né? Conjunto Parque dos Coqueiros. E você chegou no meu, no seu, no nosso canal, que leva o meu nome, mas também tem o nome de Teologia com Alegria, tá certo? E nós estamos hoje para entender a doutrina da inspiração. Como é que a gente entende essa doutrina que eu falei para vocês, que em resumo ela é para nós o estudo de como o Espírito Santo supervisionou os autores bíblicos quando eles compunham seus escritos, que nós chamamos de Palavra de Deus. Nós percebemos, de acordo com a informação contida nos 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, que é o livro base para as minhas, para a realidade da minha, não vou dizer aulas, para esse momento de colaborar com vocês na compreensão da doutrina. E eu fico feliz, sabe por quê? Alguns colegas que estão acompanhando os meus vídeos, um deles chegou a comprar os 50 verdades, mandou para mim a foto no WhatsApp, grato pela indicação. E eu acredito que, como eu falei, esse livro veio para complementar as demais sistemáticas já existentes no meio teológico. E eu glorifico a Deus pela vida do autor Greg Allison, que vai nos ajudar, a mim e a você, como ensinar teologia. Tá certo? E nesse estudo eu falei que os temas principais, se você está falando sobre inspiração, é quem é o autor da Escritura. Falei que o autor supremo da Escritura é Deus. Também, e quando estamos estudando sobre a doutrina da inspiração, vemos que a Escritura ela foi redigida por autores humanos, mas sobre a orientação do Espírito Santo. Aqui está aonde nós precisamos focar. Então toda a escritura é inspirada por Deus. A inspiração ela se estende às palavras da escritura. Toda a escritura, inspiração plenária. As palavras das escrituras também, a inspiração se estende, inspiração verbal. Vamos entendendo aos poucos aqui. Então, o que nós vamos perceber quando estudamos a doutrina da inspiração é que os autores humanos escreveram juntos, o Espírito de Deus e os autores humanos. Aconteceu vários modos de inspiração, como o processo da escrita aconteceu e o Espírito Santo foi supervisionando as formas que os autores eles compunham seus escritos para que o resultado final fosse de fato a palavra de Deus, com essa autoridade e com essa inerrância que nós percebemos no estudo da Escritura Sagrada. Por isso, a consequência é que a Escritura é verdadeira e tem autoridade para que nós possamos ter ela como base da nossa crença, como nós estamos estudando. Doutrina é toda crença baseada na Bíblia. Então, entendendo a doutrina, você vai perceber que a Bíblia afirma a inspiração. E o texto clássico é o 2 Timóteo 3,16. A versão aqui é a NVI. Toda a escritura é inspirada por Deus. Uma informação interessante que nós temos, e é dada lá nos 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, é o seguinte: historicamente, a palavra inspiração, preste bem atenção, ela tem sido utilizada para definir a doutrina sobre como houve uma orientação divina sobre os autores das Escrituras, os autores humanos. Então, inspiração tem sido a palavra mais usada para definir como aconteceu essa orientação divina sobre os autores humanos. Mas
nós deveríamos pensar nesse processo com uma outra palavra chamada expiração, que é que a escritura é fruto da expiração criativa de Deus, certo? Seria essa palavra, expiração, foi soprada por Deus. Então o Espírito Santo, na realidade, foi particularmente o responsável. Essa é a garantia de que aquilo que nós temos hoje e chamamos de palavra de Deus, a garantia de que de fato é a palavra de Deus e tem autoridade para nos dizer o que devemos fazer e o que nós não devemos fazer, é o fato de que a Escritura, particularmente, tem o Espírito Santo como responsável, supervisionando os autores bíblicos, garantindo que aquilo que 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, de fato seja uma realidade. Os autores falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Ele supervisionou cada autor, de Moisés a Isaías, a Lucas e Paulo, enquanto eles estavam ali se debruçando na escrita dos seus, vamos dizer assim, dos seus livros. Por isso, meus amados, precisamos entender, embora que nesse processo de composição dos livros, os autores empregassem suas personalidades, você vai ver que há perspectivas teológicas diferentes. Você vai ver isso, teologia de Paulo, teologia de Lucas, mas apesar de seus estilos pessoais não serem desprezados, o Espírito Santo, ele assegurou uma coisa, que o que eles escrevessem fossem o que Deus queria que eles escrevessem. Por isso chamamos de a palavra de Deus, dotada de autoridade divina, totalmente verdadeira. O bom de estudarmos isso, por quê? Porque em algumas ocasiões a igreja ela enfatizou mais a autoria divina do que a autoria humana. Ela chegou a desprezar, tá certo? O papel do Espírito Santo em relação aos autores humanos, muitas vezes ela é ilustrado como apenas uma analogia de um músico que toca seu instrumento, um flautista que toca sua flauta. Beleza? Você vai ver isso na uma obra que eu vou colocar aqui para vocês, uma obra muito importante chamada A Doutrina da Palavra de Deus, John Fran, tá certo? E entre os escritores que pensava dessa forma, que o papel do Espírito Santo em relação aos autores bíblicos foi ilustrado por essa analogia do músico que tange seu instrumento de corda, um flautista que toca sua flauta. Entre os escritores, alguns mais antigos, você tem uma ideia, isso é informado pelo John Fran na sua obra, na página 133, está aqui aberta, era Calvino. Ele falava de modo favorável a o chamado teoria do ditado divino. Ele usou ele usou o que os outros usaram, analogias mecânicas, como ilustração de Atenágoras, né? Deus é como um flautista, os profetas como flautas. E isso era o que eles usavam, tá certo? Isso era colocado para concordar que ditado e o ato de tocar flauta são analogias significativas da relação entre Deus e os autores da Escritura, sem aceitá-las como análise literária de inspiração. Mas a maior parte, você vai perceber isso, a maior parte dos defensores da visão tradicional rejeita a ideia de que Deus tenha ditado literalmente aos escritores humanos o conteúdo das escrituras. A maioria nega o relacionamento que seja bem descrito como mecânico, tá certo?
Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que, de fato, alguns teólogos, eles têm sido ávidos demais em evitar suspeitas sobre a trinidade. Porém, certamente nós teremos que concordar que parte das Escrituras, partes em que Deus literalmente dita suas palavras para os seres humanos. Por exemplo, ele ditou as palavras da lei a Moisés. Você vai ver isso em Êxodo. Vou pegar aqui a Bíblia, Êxodo 34, eu vou conferir isso aqui. 34, você vai ver a expressão dessa forma aqui, ó. Êxodo 34, o versículo 27. Vamos lá? Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo todas essas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E você vai observar também Jeremias 36, verso 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo que ditou Jeremias todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. E o Apocalipse do 2 ao 3, em que Jesus ressuscitado diz a João para escrever da forma que ele dita as cartas da igreja da Ásia. Porém, o que nós precisamos entender é que esse ditado divino, a pergunta é: será que ele reduziu a humanidade daqueles que o receberam? Às vezes, os teólogos dizem que sim, mas eu concordo com John Frame quando ele diz que não considera essa representação persuasiva. Por quê? Ele vai honrar o trabalho do secretário, amanuense, ou como diz atualmente, o trabalho do assistente administrativo, que é um chamado para ele nobre. O apóstolo Paulo fez uso disso com Técio, lá em Romanos 16 e 22, e só que ser um secretário de Deus é um trabalho maravilhoso, é um privilégio que transcende, por exemplo, receber essa experiência maravilhosa de que Moisés recebeu, Baruque recebeu, João no Apocalipse recebeu. Mas é raro nas Escrituras. Você não vai ver outro registro que Josué, Samuel, Davi, Lucas, até mesmo o apóstolo Paulo tenha recebido ditados literais do Senhor. Qual o padrão habitual? O padrão habitual, e eu aprendi isso com John Frame, é o seguinte: Deus designou os escritores bíblicos para serem profetas, apóstolos ou companheiros dos apóstolos, e tais escritores escreveram o que escolheram escrever. E seus escritos, as suas qualidades humanas, individuais, você vai ver que aparece vividamente. Davi escreve de forma diferente de Moisés. A escrita de Lucas é muito diferente de João e de Paulo. E como vimos, todos os seus escritos são distintos e foram escolhidos por Deus para transmitir sua palavra pessoalmente. Você adquire essa obra, faça que nem você fez com os 50 verdades, você vai aprender. Por isso que o resultado, segundo John Frame vai dizer, é nada menos que a palavra de Deus, a palavra pessoal de Deus para nós. Amém? O que nós precisamos entender quando estudamos a inspiração é o seguinte: Deus usa os dons de Lucas como historiador, como médico, na sua precisão cuidadosa. Ele usa Paulo para adicionar elementos, vamos dizer assim, distintivos do Evangelho, o estilo de Paulo, de Lucas, tudo. Então, ele usou o intelecto, ele usou o estilo de cada um para transmitir a verdade. Naquilo que eles desejavam colocar, o Espírito Santo estava supervisionando. Então, Deus usou isso aí. Por isso, Abraham Kuypen e Hermann Bavinck chamaram esse processo de inspiração orgânica. E eles queriam distinguir da inspiração mecânica ou ditado. O que é que significa a inspiração orgânica? Significa que Deus usou todas as qualidades pessoais distintas de cada escritor. Deus usou as diferenças
de hereditariedade, quase eu não digo essa palavra, ambiente, criação, educação, dons, talentos, estilos, interesses, para revelar a sua palavra. Essas diferenças existentes nos autores bíblicos nunca foram barreiras para que Deus é, pudesse transpor elas. Pelo contrário, Deus usou os meios, esses meios, para transmitir, para se comunicar conosco essa revelação verbal. Então a palavra de Deus, ela é caracterizada, parece ser um pouco complexa, por múltiplas perspectivas. Deus usou essa complexidade chamada orgânica das pessoas, a diversidade entre elas, para se comunicar comigo e com você, dentro da nossa capacidade de entender a comunicação na linguagem. Ele usou pessoas humanas para se comunicar conosco de maneira completamente pessoal. É isso aí a doutrina da inspiração, tá certo? Por isso, a inspiração ela é plenária. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Já foi aqui por mim citado o texto de 2 Timóteo 3,16. Por isso, aqui, tire da sua cabeça se a inspiração é plenária. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Não é partes importantes das escrituras, né? Não é nas partes em que a escritura guia as pessoas para a salvação. Não é só nas partes que exige de nós uma obediência para viver uma vida agradável a Deus. E quando chega nas partes históricas, citação de Adão e Eva, a Arca de Noé, Jonas e o grande peixe, isso não foi inspirado por Deus. Ou, por exemplo, afirmações sobre a criação do mundo, como aconteceu, o surgimento dos grandes luminares, as genealogias, todas as informações, se a escritura toda é inspirada por Deus, tudo que nela está registrado é inspirado por Deus, foi colocado por aprovação do Espírito Santo, podemos dizer assim. Porque tem uma tendência moderna de colocar algumas partes da escritura como inspiradas, não a sua totalidade, tá certo? E afirma que há um constrangimento, porque algumas passagens das escrituras, como aqueles salmos imprecatórios, tem ordens divinas de Israel destruir os seus inimigos. E aí começam a encontrar dificuldades para descartar a inspiração plenária. Aí vem aquela dificuldade. Se há partes das escrituras que são inspiradas e outras não, como os leitores vão identificar que partes são inspiradas? Como é que eles vão chegar às suas conclusões? Em que época, em que lugar a escritura ela é inspirada por Deus? Por isso nós cremos que a inspiração é plenária. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. É verbal porque as palavras das escrituras também foram inspiradas por Deus. Todas as palavras foram inspiradas por Deus. E aqui, o próprio termo escritura refere às palavras propriamente ditas. Então, todas as palavras que foram registradas, colocadas pelos autores, e Deus usou os meios de comunicação escritura, foram aprovadas pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? E aqui é maravilhoso a gente estudar isso aqui, tá certo? Porque nós precisamos lembrar de uma coisa, e isso o John Frame dá uma informação maravilhosa para mim e para você. Você está estudando isso aqui, você está de alguma forma sendo informado, talvez, de um conteúdo que você não tem em mão, de uma informação existente em um livro que você não tem, tá certo? Olha que coisa linda! O propósito de Deus com as escrituras não é meramente transmitir informação a nós. Apesar de certamente a Bíblia fazer isso, o propósito de Deus sabe qual é? Eu vou dizer, o propósito é fazer por nós tudo o que pode ser feito por meio da linguagem.
O propósito era transmitir seu amor por nós, justamente com a severidade da sua justiça. E como a linguagem humana é assim tão rica, comunicando grande variedade de conteúdo, a linguagem de Deus é muito rica. E para comunicar a sua linguagem para nós, ele empregou da diversidade, da experiência dos escritores para se comunicar na nossa linguagem. Porque se não fosse assim, não poderíamos compreender a majestade, a grandeza de Deus, se ele não utilizasse linguagem humana para se comunicar com cada um de nós, nas escrituras. E o resultado final foi o que ele desejava dizer a nós, ele colocou nas escrituras. Exatamente isso que mostra o tesouro que é a palavra de Deus escrita. Glória a Deus por isso. Por isso que quando eu falo aqui a inspiração verbal, para ser mais simples, mais sucinto, significa que as palavras da Escritura, não apenas as ideias dos escritores bíblicos, são palavras de Deus, tá certo? Porque a intenção de Deus quando ele deseja se comunicar através dos escritores bíblicos é falar palavras pessoais aos homens. E ele identificou essas palavras com o texto canônico. Recordamos a pergunta de Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então a ênfase na palavra de Deus, de Cristo, dos apóstolos espalhadas, tá certo? Que provam a veracidade do meu argumento, tá certo? E por isso que você vai entender isso, porque no singular a palavra pode designar algumas vezes pensamentos ou ideias desassociadas de sua formulação em palavras e sentença, mas o próprio palavras não pode. Então, meus queridos, nós temos que crer assim, na inspiração plenária, na inspiração verbal. E aí, tem uma coisa que fecha com chave de ouro o nosso vídeo de hoje, que eu aprendi na obra que eu tenho falado com vocês, que tem sido a base das minhas gravações, vamos dizer assim, com vocês, que é a questão que eu vou falar agora. Lá no livro do Greg Allison vai estar citando isso. A inspiração é concursiva e convergente. O que nós estamos tratando aqui, os autores humanos e o Espírito Santo, ou o Espírito e os autores humanos escreveram juntos. Por isso que eu citei a inspiração verbal como minha crença. Eu creio assim, porque o cuidado do Espírito Santo não foi providenciar uma orientação simplesmente para que os cristãos andem com Deus ou porque já andam com Deus. Não foi só uma experiência de fazer crescer uma consciência religiosa e não se restringiu assim apenas aos pensamentos, às ideias na mente dos autores, as palavras escritas por ele, porque a obra particular do Espírito Santo, primeiramente nós temos que lembrar, foi unicamente sobre os profetas e apóstolos, enquanto eles se escreveram, colaborando com o Espírito Santo, e o resultado foi a palavra de Deus. O Espírito Santo estava ali utilizando deles, como eu falei aqui já no desenvolvimento da minha argumentação. Por isso que você vai ver consequentemente Jesus dizendo que as palavras ditas por Moisés eram ditas pelo próprio Deus em Mateus 19, 4 ao 5, citando Gênesis, acredito, 2, 24, sobre o casamento. Beleza. Nesse processo, da escritura sobre a inspiração, houve também um mistério, por quê?
Porque esse processo ele acontece de várias formas. Inclui uma pesquisa histórica, como aconteceu no livro de Lucas, ele vai citar no capítulo 1, verso 1 ao 4. Alguns na observação da vida em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, ou pela memória assistida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nos fazer lembrar os ensinamentos de Cristo, nos guiar na verdade, conforme João 14, e por uma revelação milagrosa, como aconteceu em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, e ocasionalmente por um ditado, como eu citei aqui, Apocalipse 2 e 3, mas a consequência de tudo isso é que a Escritura ela é verdadeira, tem autoridade e o direito tanto de querer que os crentes devem fazer, quanto proibir os que os crentes não devem fazer. Além de tudo isso, a Escritura, guarde bem aí na sua cabeça e se torne uma realidade na sua vida. Tudo que a Escritura fala é realmente verdade que deve ser vivida para a glória de Deus. Tá certo? Não existe uma revelação para ser registrada conforme foi dada aos autores, os profetas, os apóstolos, quando eles escreviam. Não existe isso. O que existe hoje é a iluminação que o Espírito Santo nos dá quando se debruçamos sobre o que foi registrado da revelação de Deus dada aos autores originais, quando eles compunham os seus escritos. Então, essa ideia de Deus estar falando novamente e muitas vezes contrariando o que já nos foi transmitido no processo da inspiração, isso não deve ser recebido da nossa parte, colocado no mesmo peso das Escrituras, com essa autoridade que ela tem por ser a palavra inspirada por Deus. Então não adianta querer aqui, muitas vezes, utilizar da falta de preparo das Escrituras para que chegue no púlpito e, por preguiça, fazer aquelas coisas que acontecem por aí, de que o Espírito Santo na hora vai dar a palavra e que muitas vezes essa palavra, que eu acredito não seja o Espírito Santo, contraria o registro bíblico. Tá certo? Fique na graça e na paz de nosso Jesus Cristo. Há um vídeo, acredito também que pode auxiliar vocês, recentemente lançado sobre esse assunto. Luiz Saião, você procura lá, sobre essa revelação que está dando no púlpito. Tá certo? Mas fica aqui no próximo vídeo toda a base bíblica e os principais erros sobre essa parte da bibliologia chamada inspiração, tá certo? E não esquece de me ajudar inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho, deixando o seu comentário. Se ficou alguma coisa que você não conseguiu compreender, eu fui muito rápido na argumentação, me ajude, eu agradeço a vocês que têm compartilhado, que têm muitas vezes através do WhatsApp mandado uma mensagem para mim, dando orientações de como eu devo fazer meus vídeos. Eu demorei um pouquinho, tive um problema com o celular, mas deu certo, graças a Deus. E que o Senhor possa utilizar esse momento para fazer você cada vez mais continuar essa jornada de crescimento no estudo das Escrituras Sagradas. Fique na graça e na paz. Até breve, em nome de Jesus.